Aspectos Drops, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego e venho pedir para que você já deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Vamos agora a mais uma apresentação dinâmica de algum tema que nós já trabalhamos aqui. Bora pro quadro? Como vocês já viram, nós vamos estar tratando sobre linha temporal. E eu fiz uma divisão com os principais pontos e fatos que vão marcar ou demarcar a entrada de uma era ou término de outra. Parece meio confuso, trabalhoso olhando o quadro aqui, mas nós vamos explicar rapidamente, ponto a ponto. Primeira coisa que nós temos que entender numa linha temporal. Normalmente, apesar de alguns já usarem era comum e depois da era comum, de forma predominante, ainda usa-se o termo AC e DC, antes e depois de Cristo. E interessante, não existe ano zero. Outra divisão que a nossa linha temporal já mostra aqui, primeiro aqui em cima vocês estão vendo, antes de Cristo, depois de Cristo. Nós podemos dividir também pré-história, entre aspas, e história. Volto para cá. Agora, propriamente, a nossa linha. Vamos ver como é que funciona uma linha temporal, uma linha cronológica? Nós partimos aqui do lado da, entre aspas, pré-história, ou do período conhecido como antes de Cristo, do Paleolítico. Passamos pelo Neolítico até a Idade dos Metais. Vamos para o quadro de novo. Paleolítico. Essa primeira seta aqui puxando para este círculo. Mais ou menos 2 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. E aqui a gente já entende uma outra coisa da linha cronológica. O período que vem do Paleolítico até a Idade dos Metais, ou seja, que passa da, entre aspas, para a pré-história, tem uma contagem decrescente. Então a gente começou no Paleolítico de mais ou menos 2 milhões para 10 mil anos antes de Cristo. O período da chamada história, né, que começa da história antiga até a contemporânea, vai em ordem crescente. Vou pegar um exemplo. 476, ele vai avançando e tem um outro marco histórico em 1789, mas a gente chega lá. Então, antes de Cristo, decrescente, depois de Cristo, crescente. Paleolítico, já disse a data, 2 milhões até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. É marcado como o período da Pedra Lascada, surgimento dos hominídeos, e esses homens moram geralmente em cavernas. Uma sociedade de caça e pesca, temos muitos coletores e caçadores, e também é onde tem o domínio do fogo. Esse é o Paleolítico, Pedra Lascada, caverna, caça e pesca, domínio do fogo. Paleolítico, andando na linha cronológica, é o nosso segundo círculo. Período conhecido como pedra polida, né, que é uma outra tecnologia. Enquanto no Paleolítico se usava aquela tecnologia da pedra lascada, no Neolítico nós temos a pedra polida. A domesticação de animais começa a acontecer, essa domesticação, assim como vem se desenvolvendo cada vez mais a agricultura, e os homens que ainda são nômades ou seminômades começam a se assentar em certos lugares. Vai surgindo uma espécie de sedentarismo. Vamos avançar na nossa linha cronológica. Lembrando que o Neolítico vai mais ou menos de 8.000 a 6.000 a.C. Idade dos Metais.
mais ou menos 5.000 até os 4.000 anos. Nós já temos aqui um certo sedentarismo, as comunidades estão assentadas em lugares, ou seja, fixos, em determinados territórios, regiões, que vão começar a desenvolver-se como territórios, né? Melhor colocado. O uso do metal substitui as pedras, então você já tem uma fabricação maior de armas, como lanças, facas, espadas, mas também um desenvolvimento melhor de utensílios para a agricultura, não é? Não apenas para você plantar, para você laçar animais, mas os metais eles vão servir no campo para você poder arar a terra, entre outras coisas. Tá legal? Então, idade dos metais, um certo sedentarismo, construção de novas armas, construções mais à frente de pontes e até fortalezas é o que vai marcar esse período aqui, que praticamente ele encerra, ele fecha aquilo que é conhecido como pré-história. Avançando para o lado de cá, nós temos o que? Primeiro, esse traço verde aqui, que é o que vai delimitar. E o que praticamente vai delimitar o fim da, entre aspas, pré-história para o começo da história? Está aqui embaixo. A escrita. A escrita vai ser esse marco divisor da pré-história para a história. É claro que você já viu aqui a nossa apresentação sobre pré-história. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards agora a nossa apresentação sobre pré-história, onde nós explicamos isso aqui de uma maneira ainda mais abrangente. Na verdade, mais abrangente, com mais detalhes, e você vai ver o que é arte rupestre. A gente vai repensar um pouquinho do que é escrita, o que não é escrita, quais as comunicações possíveis. Vem para cá de novo. Mais ou menos 4.000 anos, nós temos o desenvolvimento da escrita. Chegamos na Idade Antiga. E qual é um dos principais fatos da Idade Antiga? Bom, tá aqui, eu fiz 2 desenhos. Esse círculo aqui você tem o cristianismo. Na verdade, nós utilizamos como o nascimento de Jesus. Esse seria o ponto principal da chamada Idade Antiga. Então, o que vai marcar essa Idade Antiga é o cristianismo, mais especificamente o nascimento de Jesus. E nós vamos andando. Idade Média. Você sabe qual é um dos pontos que vai marcar essa cisão? O fim, praticamente, vai ser um dos marcos do que nós entendemos como Idade Média. Bem, nós temos em 476, esse é um dos marcos divisórios, Idade Antiga e Idade Média, que é a queda do Império Romano do Ocidente. A gente costuma dizer que foi a queda do Império Romano apenas, mas não. 476 é a queda do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente continuou muito bem, obrigado. Mas não por muito tempo, porque outra grande cisão entre períodos, Idade Média e Idade Moderna, agora se dá em 1453. E o que nós temos em 1453? A descoberta das Américas. Ó, mas aqui nós estamos citando, não que seja menos importante a descoberta das Américas, tá? Mas aqui nós estamos citando na nossa linha cronológica a queda do Império Romano do Oriente, com a tomada de Constantinopla. Então, se em 476 o Império Romano do Ocidente cai, o outro marco histórico dessa cisão de Idade Média, Idade Moderna, se dá em 1453, quando Constantinopla é tomada, não é? E nós temos a queda do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, como é muito mais conhecido. Então, quando Bizâncio é tomada, nós temos essa outro choque na nossa linha cronológica. É um outro fato importantíssimo dessa cisão.
entre Idade Média e Idade Moderna. São essas transformações que vão delimitando, ó, a nossa linha temporal. E aqui estão alguns marcos, né? Falamos do primeiro marco no lado conhecido, entre aspas, como pré-história, e agora estamos citando os marcos do período chamado de história, né? Como nós entendemos. Bem, para fechar, nós temos uma outra cisão, um outro fato importante nessa linha cronológica, na verdade, entre Idade Moderna e Idade Contemporânea, que vai se dar em 1789, que é o quê? A Revolução Francesa. Égalité, fraternité, liberté ou la mort, que é o lema da Revolução Francesa nesse belo francês de Rio de Janeiro. Então, veja bem, vamos recapitular desde a pré-história, entre aspas, os fatos que marcaram nossa linha cronológica. E nós temos nos períodos como o Paleolítico, pode ser descoberta do fogo, o período que indica o uso de uma tecnologia através de pedras, não é? Que é o emprego dessas pedras como utensílio da vida do ser humano para a caça, para o corte, chamado de pedra lascada. Uma sociedade que pesca, coleta bastante. Os hominídeos surgem no período Paleolítico. Neolítico, aqui já muda o tipo de tecnologia, não é mais uma pedra lascada, mas uma pedra polida, inclusive para você amassar grãos, entre outros. Também não auxilia a caça, mas nós temos, nesse período, o surgimento da agricultura, as sociedades que aqui migravam o tempo todo começam a se sedentarizar cada vez mais, a se fixar num lugar e ali permanecer, dependendo do clima, é claro, porque o clima influencia isso tudo aqui. Não negamos isso. Temos também, na conhecida agora, sendo do Neolítico, Idade dos Metais, criação de fortalezas, a tecnologia que se utilizava a partir de pedras é deixada e os metais começam a ser usados como cobre, ferro, enfim. E você começa a construir fortalezas, pontes e outros tipos de fortificações. Vou para cá. Você tem na Idade Antiga, com o nascimento de Cristo, e antes disso, nessa divisão, a escrita inaugurando um novo período. Dessa vez saímos da pré-história para a história. Nós temos do período que deixa de ser a Idade Antiga para a Idade Média, queda do Império Romano do Ocidente. Depois, o outro marco para que a gente entenda a Idade Moderna, para que adentremos nela, nós temos a queda do Império Romano do Oriente em 1453. Essa cisão de Idade Média e para a Idade Moderna, não é? E nós temos depois, em outro marco histórico que vai dividir Idade Moderna e Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, em 1789. Então, esses são os fatos que marcam a linha temporal, a linha cronológica. É claro, nós poderíamos colocar outras coisas, mas via de regra, essa é a linha temporal que nós utilizamos. Tá legal? Mais uma vez, não se esqueça, você chegou até aqui, curte, se inscreve e eu vou deixar agora nos cards o nosso Drops sobre Idade das Pedras. Vai estar aparecendo agora. Foi lá? Beleza? Mas, caso você queira saber um pouquinho mais sobre Idade dos Metais, vou deixar aqui também no Drops o nosso vídeo, na verdade, não é? Que é sobre um Drops também sobre a Idade dos Metais. Vai estar aparecendo agora. Então, vai lá, dá uma olhadinha, curte, deixa o seu comentário. E para saber mais, vocês viram que no início eu indiquei aqui nos Drops também uma apresentação maior. Então nós temos apresentações bem maiores, não é? Não apenas drops, que são coisas rápidas. Para você entender mais, você vai ter que ler, estudar. E eu aconselho a ver essas apresentações que tem um pouco mais de 1 hora. Tá legal? Então assiste os drops, mas vê também, foi o primeiro que eu deixei nos cards, essas
apresentações. Tá legal? Então é isso, pessoal. Um ótimo dia a todos. Fiquem bem e muito obrigado.